convidado. A Guiné-Conakry vive momentos de tensão após o golpe de Estado que decorreu no passado domingo. O novo regime de transição da Guiné-Conakry é liderado pelo tenente-coronel Mamadi Doumbouya. Entretanto, a CEDEAO, Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, decidiu suspender o país das instâncias regionais, mas sem sanções económicas nem sanções individuais contra os golpistas. A CEDEAO vai estar presente nesta quinta-feira, em Conakry, para encontrar os responsáveis do golpe de Estado e analisar o futuro do presidente Alpha Condé. Ocorre que a CEDEAO voltou a condenar as mudanças políticas anticonstitucionais realizadas pela força. Para Rui Jorge Semedo, politólogo guineense, este golpe de Estado não é uma surpresa para ninguém e pode pôr em perigo os países à volta, inclusive a Guiné-Bissau. Ele que não acredita que os militares possam rapidamente realizar eleições e devolver o poder à sociedade civil. Isso era previsível, não é, para qualquer cidadão atento, não é, ao desenrolar da situação política, mas particularmente ao desenvolvimento da democracia nesse país nos últimos tempos. Tudo indicava de que mais tarde ou mais cedo, não é, poderia haver uma manifestação contrária àquilo que estava a acontecer, sobretudo a partir do momento que o presidente, no seu segundo e último mandato da antiga Constituição, decidiu alterar as leis para poder prolongar a sua permanência no poder. Nós sabemos que dentro daquilo que os africanos, sobretudo os países que entraram a partir da terceira onda da democracia, sabemos que o tempo nas democracias modernas para o mandato de um Presidente da República são 10 anos, ou seja, 2 mandatos. Então, a alteração da Constituição nos moldes em que ocorreu apontava para uma situação de estabilidade. Poderia ser um golpe de Estado ou poderia ser outras manifestações no sentido de poder contrariar aquilo que estava a acontecer. E, lamentavelmente, na Guiné-Conakry, os militares decidiram enverdar por uma ação violenta para dizer não ao Presidente. Para si, essa mudança da Constituição foi esse momento fulcral? Pelo menos eu que os próprios militares, né, que estão a liderar essa transformação política na Guiné-Conakry procuram, não é, fundamentar, né, tentar repor a ordem constitucional, tanto que suspenderam, não é, praticamente todas as instituições democráticas e passaram a assumir por completo a ordem política, pelo menos por um período ainda incerto que ninguém pode prever. Portanto, a alteração constitucional feita pelo Presidente é um elemento fundamental para poder compreender essa alteração de poder na Guiné-Conakry. Isso estava a apontar por uma situação perigosa, sobretudo a nível da África Ocidental, porque isso não ocorreu apenas na Guiné-Conakry. Antes da Guiné-Conakry, no Senegal, já havia essa intenção por parte do Presidente Abdoulaye Wade, que queria também alterar a Constituição para poder permanecer no poder, mas felizmente a sociedade civil senegalesa demonstrou ter um alto nível de cidadania, contrariando essa possibilidade do Presidente Wade, e anos depois, Guiné-Conakry, através do seu Presidente Condé e também Côte d'Ivoire com o Alassane Ouattara, conseguiram aproveitar talvez da passividade e do baixo nível de cidadania, não é, das suas populações e impingiram essa vontade, que não é uma vontade manifestamente democrática, mas sim uma intenção particular ou de grupo que pretende, na verdade, continuar a manipular o direito dos cidadãos, mas sobretudo as instituições democráticas. Portanto, os militares que não são atores fundamentais no funcionamento do Partido da Democracia, com esse comportamento, não é, anticonstitucional de alguns líderes africanos, particularmente aqui da África Ocidental, procuraram esse tipo de comportamento para assaltar o poder, justificando exatamente esta incoerência, sobretudo esse egoísmo, se assim podemos dizer, de alguns líderes africanos que têm procurado manipular a Constituição para poder permanecer no poder. O que é mau exemplo, como estava a dizer, tentou-se no Senegal, não se conseguiu, depois se conseguiu na Guiné-Conakry, no Côte d'Ivoire, certamente que muito rapidamente pode ter um efeito bola de neve. A Guiné-Bissau depois pode ir atrás, Gâmbia, Nigéria, por aí. Então é um mau exemplo e esse comportamento dos militares também é uma chamada de atenção, muito embora nós não podemos congratular com o comportamento desse gênero,
Mas são consequências, na verdade, de comportamentos anticonstitucionais que promovem esse tipo de reação por parte de militares em determinados países. E agora, o que é que se pode esperar? Tomando como ponto de referência aquilo que está a acontecer no Mali, não acredito que os militares vão muito rapidamente proceder a uma transição confiável, uma transição que realmente vai contribuir para transferir poder novamente aos civis. Há dias foi por Mali uma missão da CEDEAO e depois saíram de lá um pouco desanimados, né? Um pouco reticentes sobre os resultados, né? Porque ainda nesse país não está sendo feito um trabalho preparatório para a realização das eleições. E certamente também os militares na Guiné-Conakry vão beber dessa água, sobretudo do comportamento dos militares em Mali, muito embora também são duas realidades diferentes, mas essa pretensão que as pessoas, particularmente os líderes políticos e militares africanos têm, vão tentar fazer retardar o processo de transição para benefícios próprios, né? E não para defender, como estão agora a dizer, os interesses da democracia dentro desse país. Então é uma oportunidade para os militares também poderem viver numa autonomia, poderem se enriquecer muito rapidamente e depois fazer o poder voltar ao poder civil, mas sempre, né, com a corda na mão para poder controlar as movimentações políticas. A Guiné-Conakry é um país com um histórico, número muito elevado de golpes de Estado, como a Guiné-Bissau, como o Mali, por exemplo. Então é preciso uma mudança, sobretudo, do comportamento por parte da classe política, mas tendo como fundamento principal o cumprimento das leis e dos princípios democráticos. Portanto, os militares até hoje não pronunciaram ainda muito claramente sobre o tempo da transição, isso é uma dúvida, apesar de chamar um militar na reserva, o general, para liderar o executivo, isso não nos garante que realmente essa transição vai ter alguma influência por parte da sociedade civil e da própria classe política. Então, quando a crise nesse momento caiu nas mãos dos militares, e eles é que vão determinar tudo o que vai acontecer nos próximos tempos. Talvez, se a sociedade civil desse país tomar a consciência da sua responsabilidade e não estar a apoiar só por apoiar, porque acompanhamos milhares de pessoas na rua a apoiar o ato, mas sem saber que as suas posições, né, os seus posicionamentos devem ser em defesa dos interesses dos cidadãos e não apoiar os militares porque derrubaram o Condé. Isso não é relevante. O relevante nesse momento é defender a continuidade democrática. Eu acho que é isso ainda que não é muito visível no comportamento dos guineenses do Conakry. E os militares, percebendo desse apoio, vão também procurar consolidar as suas intenções. Até quando? Não posso dizer, nem sei dizer, mas a situação ainda não é muito clara do ponto de vista de como vai ocorrer essa transição e até quando vai durar. Quais podem ser as consequências para a região, na sua totalidade? Uma das consequências imediatas é a imitação, né? Na Guiné-Bissau, por exemplo, mal aconteceu esta situação na Guiné-Conakry, o poder decidiu orientar a classe castrense para uma situação de prevenção em todos os quartéis, tanto das forças de defesa como de segurança. Então o país está não só em estado de alerta, como está a viver um clima de medo, né? Para não acontecer o que está a acontecer, por exemplo, na Guiné-Conakry, que já tinha acontecido no Mali. E aqui na região, na sub-região, com a exceção do Senegal, Cabo Verde, todos os países já experimentaram, né, este tipo de situação. Então, o clima é de tensão e de medo, sobretudo nos países estáveis. E também uma outra preocupação relativamente ao controle da situação na Guiné-Conakry, que eu acho que nesse momento já não vai acontecer. Mas caso houver uma situação de desordem e de perda do controle, certamente que isso pode fazer despoletar a onda de refugiados, né, para países vizinhos, num contexto em que o mundo, e particularmente a sub-região, está confrontada com a terceira vaga da pandemia de Covid-19, e isso pode contribuir também para o alastramento, né, da doença e tornar ainda a situação mais crítica. Então eu acho que essas duas situações, uma da ordem militar de segurança mesmo nacional e a outra da ordem sanitária, pode vir a afetar os países vizinhos caso a situação não for controlada em Guiné-Conakry. Falou que havia um certo medo, uma certa
tensão na Guiné-Bissau. O perigo poderia vir do exterior ou do interior? Observando a situação interna aqui, a situação é mesmo interna e não do exterior, porque alguns meses atrás, 2 meses atrás, salvo erro, houve uma acusação de uma suposta tentativa de golpe de Estado. Até foram presos 4 militares, foram ouvidos e depois, segundo os seus advogados, estavam ainda sob custódia numa condição da ilegalidade. E justamente ontem é que foram libertados. Portanto, esse medo, esta inquietação é mais de ordem interna do que reflexo daquilo que está a acontecer externamente. Era Rui Jorge Semedo, politólogo guineense, de notar que o Comitê Nacional para a Unidade e Desenvolvimento da Guiné-Conakry tem realizado várias reuniões, inclusive com os embaixadores da China, da Turquia, da Rússia, da França, da Serra Leoa e dos Estados Unidos, isto para tentar apaziguar a situação.